Meu pai me disse que eu era uma decepção na frente de todo mundo, e então brindou ao meu irmão como se eu nem existisse. E a pior parte é que eu nem pisquei. Eu tinha ensaiado essa dor tantas vezes na minha cabeça. Quase pareceu educado, mas naquela noite algo dentro de mim quebrou. Não com raiva, mas com clareza. Você só pode ser invisível por um tempo, até começar a questionar se você sequer foi real. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história ela alcança. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Meu nome é Lucas Medeiros. Tenho 33 anos, sou estrategista financeiro em São Paulo. E por razões que ainda não consigo explicar direito, me vi de volta à casa dos meus pais, em Campinas, no interior de São Paulo. Não porque eu sentisse falta, não porque eu quisesse estar lá, mas por causa de um envelope que pesava no bolso do meu casaco nos últimos 3 meses. Era o aniversário do meu pai, Victor Medeiros, fundador do Grupo Medeiros, um homem cujo legado não era medido em afeto, mas em ativos. Suas festas de aniversário eram menos celebração e mais espetáculo. Eventos polidos, frios, repletos de ternos caros e sorrisos ensaiados. O tipo de noite em que todos desempenhavam seu papel em uma mesa longa o suficiente para acomodar o poder, mas nunca o calor humano. Eu não estava lá pelo bolo ou pelo tilintar dos cristais. Eu não estava lá para bancar o filho pródigo. Eu estava lá porque algo dentro de mim precisava de uma resposta. E essa resposta poderia estar selada dentro do envelope, cortando minhas costelas enquanto eu sentava na ponta da mesa. Um fantasma na minha própria linhagem. Todos tinham um lugar neste retrato de família. Todos, menos eu. Guilherme, o mais velho, ombros largos, polido, inabalavelmente competente, o tipo de homem que tomava decisões com a mesma facilidade com que apertava mãos. Ele administrava a filial do Rio de Janeiro do império imobiliário da família e era frequentemente chamado por meu pai de o futuro do nome Medeiros. Mariana, a caçula, de olhos brilhantes, naturalmente sociável, a pacificadora. Ela tinha um jeito de fazer todos se sentirem vistos, ouvidos, apreciados. Até meu pai a admirava, o que dizia muito. E então havia eu, o do meio, aquele com diplomas da FGV e uma carreira gerenciando ativos maiores que todo o portfólio da nossa família. E, no entanto, ainda apenas Lucas, aquele que ninguém apresentava, aquele cujo nome pairava no ar, mas nunca pousava. Para meu pai, eu era o garoto da cidade que escolheu piano ao invés de futebol, finanças ao invés da família e independência ao invés de herança. Um desajustado moado envolto em lã cara, tolerado, na melhor das hipóteses, invisível, na pior. O jantar estava na metade quando meu pai se levantou. Taça de vinho na mão. Sua voz era clara, confiante, imponente. Estou orgulhoso dos meus filhos, disse ele. Cada um deles leva adiante o legado desta família. Ele se virou primeiro para Guilherme, o orgulho quase vibrando em seu peito. Depois para Mariana, os olhos se suavizando. Palavras de afirmação jorravam sem esforço, como óleo sobre vidro. E então, seu olhar varreu em minha direção. Ele pausou, sorriu fracamente e bebeu. Sem palavras, sem nome, apenas uma mudança de assunto, como se eu fosse um pensamento posterior que era melhor deixar por dizer. Aquele silêncio foi mais alto do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido. Agarrei minha taça de vinho com tanta força que ela rangeu na minha mão. O envelope no bolso do meu casaco pressionava minhas costelas como um espinho. Não era apenas papel lá dentro.
Era o culminar de cada pergunta não respondida que eu já havia feito a mim mesmo. Um teste de DNA que eu fiz meses atrás, depois de um telefonema estranho de um desconhecido com informações demais e explicações de menos. Eu ainda não o tinha aberto. Talvez porque parte de mim temesse a resposta. Talvez porque outra parte já soubesse. Eu me levantei lentamente. Ninguém notou. Ninguém chamou meu nome. Nem mesmo Mariana. Atrás de mim, o tilintar de taças e risadas educadas continuavam como música de fundo. E os olhos do meu pai nem sequer se voltaram para a cadeira vazia que eu deixei para trás. Não me lembro exatamente quando percebi que não era querido. Não apenas não gostado, mas indesejado, desnecessário. Talvez tenha sido no domingo em que Guilherme pôde ir com o papai ao jogo do Palmeiras. E eu fui deixado para trás com Dona Elsa, a governanta. Ou talvez foi quando comecei a tocar piano e meu pai disse: homens de verdade não sentam atrás de teclados, a menos que estejam programando ou operando na bolsa. Ele nunca me bateu, ele nunca gritou, mas tudo em seu silêncio gritava: você não é o que eu pedi. Lembro-me da única vez que ele compareceu a um marco meu, minha formatura do ensino médio. Eu estava usando a beca e o capelo alugados, apertando a mão do diretor, sorrindo como se importasse. Depois, ele me puxou de lado e disse: tire essa coisa. É só um colégio particular caro. Não desfile por aí como se fosse algo para se gabar. Eu tirei em silêncio, mas algo quebrou dentro de mim naquele dia, e nunca cicatrizou, certo? Uma tarde, não muito depois de eu ter começado a faculdade, ouvi uma conversa entre minha mãe e minha tia. Elas não sabiam que eu estava lá. Não é culpa do Lucas, minha mãe sussurrou. É o passado. Meu estômago se revirou. Mais tarde, perguntei a ela o que ela quis dizer. Ela sorriu, colocou uma mão gentil sobre a minha e disse: você pensa demais. Estávamos apenas relembrando. Mas seu sorriso nunca tocou seus olhos, e sua mão, embora quente, nunca segurou a minha com força. Desde então, as perguntas nunca pararam. Eu fui um erro? Eu era o eco de algo que ninguém queria lembrar? Minha mãe, Ângela, sempre foi de fala mansa. Ela nunca levantou a voz. Ela fazia bolo de banana quando eu chorava e pressionava a palma da mão nas minhas costas quando eu chegava tarde em casa. Mas ela nunca me defendeu. Nenhuma vez. Não quando meu pai me dispensava. Não quando ele me excluía. Ela era o tipo de mãe que colocaria a mão no seu ombro pouco antes de você cair, mas nunca o puxaria de volta. Com o tempo, parei de esperar que a queda fosse amparada. E, no entanto, ela era a única pessoa que eu ainda visitava quando voltava para casa, porque mesmo um fantasma suave é melhor do que ninguém. Então, não, meu pai não precisava dizer: eu não te amo. Ele nunca precisou, porque nunca me deu um motivo para acreditar no contrário. E aquele envelope ainda está no bolso do meu casaco. Uma testemunha silenciosa, uma possível sentença. Eu não o abri, mas sinto nos meus ossos, que a hora está chegando. Houve um tempo, não muito tempo atrás, em que pensei que finalmente poderia ser visto. Talvez até aceito. Eu tinha acabado de ser promovido a Mbassa, analista financeiro líder em uma das maiores firmas de São Paulo. 7 anos de muito trabalho, provando meu valor para pessoas que nunca souberam meu nome e não se importavam com meu pedigree, apenas com resultados. E eu entreguei. E quando o fiz, comprei um carro. Não um carro qualquer, um SUV preto de luxo. Exatamente a marca e o modelo que meu pai uma vez chamou de carro de homem de verdade. Eu mandei entregar na casa em Campinas. Incluí um pequeno cartão, apenas uma linha. Espero que isso te deixe orgulhoso. 1 semana se passou. Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação,
Nem mesmo um aceno através da Mariana. Silêncio. Então, minha mãe me mandou uma mensagem. Seu pai colocou o carro na garagem. Ele disse: "Bem, é bonito." Foi isso. Engoli a ardência, disse a mim mesmo que silêncio era melhor que rejeição. Pelo menos ele não o devolveu. Pelo menos ele o manteve. Isso contava para alguma coisa, não é? Mas a ilusão não durou muito. Alguns fins de semana depois, visitei a casa sem avisar. Entrei pelo quintal e ouvi meu pai rindo com alguns de seus velhos amigos de negócios, uísque na mão, postura relaxada, como se ele realmente gostasse de estar vivo. Alguém apontou para o SUV estacionado do lado de fora da garagem. Meu pai riu. "Ah, isso? Um presente de um dos nossos sócios. Acho que estão tentando adoçar a próxima rodada de negociações." Ele não vacilou. Não hesitou. Ele vestiu a mentira como uma gravata favorita. Nem mesmo uma menção passageira de que veio de seu filho. Eu não entrei. Não disse uma palavra. Apenas fiquei atrás da cerca viva como um estranho, espionando uma vida na qual eu não era bem-vindo. Mais tarde, naquela noite, Mariana tentou defendê-lo. "Ele não é ótimo em expressar as coisas", disse ela. "Mas eu juro que ele gostou. Ele só não sabe como demonstrar." Mas isso não era verdade. Eu o tinha visto expressar orgulho, amor, alegria, tudo isso, mas nunca por mim. E eu estava começando a entender o porquê. Começou com uma curiosidade, nada mais, uma tendência em nosso setor. Kits de ancestralidade, testes de DNA, análises de herança genética. Enviei um, pensando que aprenderia algo sobre de onde minha linhagem veio. Quando os resultados chegaram semanas depois, vi uma frase que mudou tudo. Nenhuma correspondência paterna, direta, encontrada com o pai listado. Eu não entrei em pânico. Eu não chorei. Apenas encarei a tela, enquanto as paredes da minha vida silenciosamente se reorganizavam. Não contei a ninguém, mas a semente da dúvida havia brotado e continuava crescendo, envolvendo cada memória que eu achava que entendia. Então, uma tarde, voltei para casa, entrei sorrateiramente no banheiro de cima, encontrei a escova de cabelo do meu pai, puxei alguns fios, enrolei-os em uma toalha de papel e saí. Enviei-os para um laboratório particular nos Jardins, em São Paulo. 3 dias antes do aniversário dele, o envelope chegou. Grosso, pesado. Eu não o abri. Está na minha mesa agora, ao lado de uma caneta que não toquei e de uma foto da minha formatura da faculdade que ele não compareceu. Aquele carro, aquele gesto de gratidão, aquele silencioso "você me vê agora", tinha se tornado apenas mais um adereço em sua história. Uma mentira conveniente para manter as aparências. E pela primeira vez, não me senti apenas magoado. Senti-me usado. Não rejeitado, mas reaproveitado. Saí da festa como alguém saindo de um prédio em chamas. Sem urgência, sem pânico. Apenas aquela saída silenciosa e entorpecida de quando você finalmente aceita que nada ali vale a pena ser salvo. O quarto do hotel estava mal iluminado, arrumado, impessoal. O envelope repousava sobre a mesa, como se estivesse esperando. Sentei-me à frente dele, o ar denso, com algo que eu não conseguia nomear. "Se ele não é meu pai", sussurrei para ninguém. Então, quem sou eu nesta família? As memórias não vêm todas de uma vez. Elas se infiltram como água por baixo de uma porta. A vez em que ele chamou Guilherme de "aquele que levará o nome" e me disse que eu deveria aprender a cozinhar para não morrer de fome. O dia em que trouxe para casa um prêmio estadual de economia. E ele disse: "Dados não dizem a verdade, apenas refletem ruído." Eu costumava pensar que ele era apenas duro. Agora eu entendia melhor. Eu não estava crescendo.
Eu estava provando algo. Cada certificado, cada promoção, cada sucesso, cuidadosamente medido, não era para mim. Era para ele. Ou melhor, para a versão de mim que eu pensei que finalmente ganharia sua aprovação. Não era crescimento. Era penitência. Naquela noite, peguei o telefone e liguei para minha mãe. Não sei porquê. Talvez eu só quisesse ouvir alguém respirar do outro lado. Ela atendeu no terceiro toque. Sua voz estava cansada, suave. Mãe, perguntei. Você já sentiu, pelo menos uma vez, que eu não pertencia àquela casa? Silêncio, uma longa pausa. Então, finalmente, ela disse. Lucas, há coisas que não posso dizer em voz alta naquela casa, mas você nunca foi um erro. Ela não elaborou. Ela não precisava. Sentei-me no escuro, o telefone contra minha bochecha, e senti meu pulso ecoar em minha garganta. Na manhã seguinte, voltei para a UOCA. Mamãe havia me pedido para buscar alguns papéis antigos no escritório. O SUV estava na entrada da garagem, limpo, polido, impecável. Um vizinho idoso, passeando com o cachorro, passou e me deu um aceno amigável. A nova máquina do Victor, hein? Ouvi dizer que um parceiro de negócios deu a ele. Gente chique como ele, eles conseguem todas as vantagens. Eu não respondi, apenas sorri fracamente. Minha língua pressionou o céu da boca, segurando o que quer que quisesse sair. Mais tarde, encontrei Mariana na cozinha. Ela estava descascando maçãs, como sempre fazia quando estava evitando alguma coisa. Eu ouvi o que ele disse. Eu disse a ela. Ela se encolheu. Ele não quis dizer nada com isso, ela murmurou. É mais fácil para ele explicar dessa forma. Você sabe como o papai é. Não, eu disse. Eu realmente não sei. Porque isso não era mais sobre contenção emocional. Isso foi um apagamento deliberado e calculado. Enquanto eu passava pelo escritório dele, ouvi sua voz através da porta ligeiramente aberta. O Lucas, dizia ele ao telefone. Ele não entende o que é valor real. Aquele garoto vive para provar a si mesmo, não para construir algo duradouro. Foi o tipo de frase que parece quase pequena quando você a ouve, mas corta sua pele de forma limpa. Ele não disse, meu filho. Ele disse, aquele garoto. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Saí de casa, sem nada nas mãos. Nada, exceto uma verdade que eu não estava pronto para admitir. Talvez eu não precisasse abrir o envelope, porque às vezes, quando alguém já decidiu que você não é da família, o sangue que vocês compartilham, ou não, deixa de importar. Eu sentei sozinho perto da janela do hotel. O envelope em minha mão, agora gasto nos cantos. 3 dias. Era quanto tempo fazia desde que ele chegou. Eu o segurei todas as noites, virei-o, memorizei seu peso. Eu não o abri, não porque estava com medo do que poderia dizer, mas porque de alguma forma eu já sabia. Isso não era mais uma prova. Era uma libertação. E, no entanto, eu continuava hesitando, como se alguma parte de mim ainda precisasse que outra pessoa dissesse primeiro. O que me assombrava não era o resultado do teste em si. Era a possibilidade de que Victor Medeiros, meu pai, legalmente, pudesse saber o tempo todo. Se ele sabia, então tudo fazia um sentido cruel. A frieza, as dispensas, o silêncio estratégico, a maneira como ele olhava através de mim como se eu fosse uma sombra que continuava entrando no caminho de sua luz. Pensei em todas as vezes que ele poderia ter dito algo. Qualquer coisa que se assemelhasse a afeto. Ele nunca o fez, nem uma vez. E se ele soubesse desde o início que eu não era dele, então nada daquilo tinha sido acidental. Não tinha sido indiferença, tinha sido uma escolha. E eu fui a vítima dessa escolha. Eu precisava falar com alguém. Liguei para o Guilherme. Nos encontramos em seu escritório no Rio. Paredes de vidro, cadeiras de couro, o cheiro de colônia cara e sucesso.
Ele sentou-se à minha frente, mãos cruzadas, esperando. Eu rodeei a questão até que finalmente perguntei: Você já notou algo estranho na maneira como o papai me tratava? Guilherme não piscou. Você não se encaixa no molde dele, Lucas. É isso. Você escolheu uma vida diferente. Não é pessoal. É prático. Seu tom era seco, profissional, como se estivesse analisando um portfólio de ações, não as cicatrizes emocionais de seu próprio irmão. Levantei-me para sair, mas quando cheguei à porta, ele acrescentou sem se virar: Se você está pensando em fazer algo imprudente na festa neste fim de semana, lembre-se, nem todos estão prontos para ver verdade. Isso me paralisou. Não foi um conselho. Foi um aviso. Naquela noite, de volta ao hotel, sentei-me com aquele pensamento. A verdade. O que ela mudaria? Quem ela machucaria? E por que parte de mim ainda queria gritar isso do telhado? Então, houve uma batida na porta. Era Mariana. Ela parecia pálida, nervosa. Ela segurava algo na mão. Um pequeno envelope amarelado pelo tempo. Eu não deveria ter encontrado isso, disse ela. Mas eu encontrei. Alguns anos atrás, quando ajudei a mamãe a limpar o sótão, ela me entregou sem dizer mais nada. Era uma carta datada de 33 anos atrás, de um homem chamado Roberto Elias. A caligrafia era cuidadosa, emocional. Eu a desdobrei lentamente. Se você estiver grávida, eu assumirei a responsabilidade. Mesmo que não possamos ficar juntos, quero que saiba que farei o que puder. Só não deixe o menino crescer pensando que não pertence. Departamento de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte. A linha do tempo batia exatamente com os meses anteriores ao meu nascimento. Olhei para o papel como se ele pudesse de repente se reescrever. Não o fez. Apenas ficou ali, cru e inegável. Eu não chorei. Eu não gritei. Apenas me senti parado, não quebrado, nem mesmo traído, apenas confirmado. Olhei pela janela novamente, mas a cidade não parecia mais a mesma. As luzes estavam mais frias, as ruas mais distantes. Eu sempre pensei que era o fracasso da família, a decepção. Mas eu nunca fui um fracasso. Eu fui uma exclusão. Um erro que alguém tentou apagar sem fazer barulho. Victor não apenas me tolerava. Ele me eliminava, centímetro por centímetro, de cada memória de família que ele podia controlar. Não dizendo que eu não pertencia, mas nunca dizendo que eu pertencia. E agora eu sabia. Eu não precisava mais de resultados de DNA para me dizer. Eu tinha a carta. Eu tinha os anos de silêncio. E eu tinha um pai, só não aquele com quem cresci. Mas acima de tudo, eu tinha a verdade. E às vezes, isso é mais pesado do que qualquer mentira. 2 dias antes da grande festa, eu sentei em um canto tranquilo de um pequeno café em Campinas. O tipo de lugar onde o tempo parece mais lento e as memórias te encontram, quer você queira ou não. Meu café havia esfriado. Eu não o estava bebendo, apenas segurando-o como um adereço em uma cena que eu havia representado muitas vezes. Eu continuava pensando em uma reunião de família há 10 anos. Estávamos todos reunidos na grande sala de jantar da propriedade dos Medeiros. O ar estava denso de orgulho e expectativa. Foi nesse dia que Victor Medeiros, meu pai, levantou-se diante de todos e fez sua declaração. Quando eu fizer 65 anos, toda a corporação Medeiros será transferida para o Guilherme. Aplausos irromperam. Mariana sorriu educadamente. Guilherme parecia humilde, mas triunfante. E eu? Eu estava no auge da minha carreira na época, recém-saído em destaque no Valor Econômico por um artigo sobre estratégias financeiras emergentes. E, no entanto, eu não fui mencionado, nem mesmo de passagem, como se eu não existisse.
Essa memória parecia mais nítida do que nunca agora. Mais tarde, naquele dia, fui visitar o Dr. Arruda, nosso advogado de família de longa data, um homem estoico com décadas de experiência. Ele havia cuidado de cada contrato, cada fundo, cada segredo. Perguntei-lhe diretamente sobre o testamento, sobre o meu lugar nele. Ele não respondeu. Não exatamente. Em vez disso, enquanto eu me levantava para sair, ele simplesmente disse: algumas coisas são escritas não para serem justas, mas para preservar a ordem. Essas palavras ficaram comigo. Ordem. Era disso que o nome Medeiros sempre se tratou. Status, imagem, legado. E eu nunca me encaixei nessa ideia engomada de ordem. Naquela noite, Mariana ligou. Ela me pediu para encontrá-la do lado de fora da casa. Seu rosto estava pálido, os olhos cansados. Ela respirou fundo antes de dizer o que guardava há muito tempo. Há algo que você deveria saber. Quando a mamãe engravidou de você, o papai disse para ela interromper. Eu não disse uma palavra. Ela recusou. Ele nunca bateu nela, nunca gritou. Mas daquele dia em diante, o silêncio começou e nunca mais terminou. Senti como se o ar, ao meu redor, tivesse desmoronado. Cada olhar frio, cada dispensa passiva, cada momento em que pensei que não era o suficiente. Nunca tinha sido sobre minhas nossas, minha carreira ou minha atitude. Tinha sido sobre minha existência. Eu tive permissão para viver, mas não para pertencer. Toda vez que ele olhava para mim, ele não via seu filho. Ele via um desvio, uma ameaça à narrativa que ele havia construído. Na manhã seguinte, abri meu notebook e lá estava, um e-mail de um endereço desconhecido. Roberto Elias. A linha de assunto era simples. Se você quiser se encontrar. O corpo da mensagem era ainda mais simples. Lucas, não quero invadir sua vida. Se você quiser conversar algum dia, estou disposto a ir a São Paulo na próxima semana, mas entenderei se você não quiser. Eu só queria lhe oferecer essa escolha. Sem grandes declarações, sem tentativas de redenção emocional, apenas respeito. Um tom que eu nunca havia recebido do homem que me criou. E foi isso que mais me quebrou. Eu não sabia qual parte doía mais. Que um estranho pudesse me escrever com mais gentileza do que meu próprio pai conseguiu em 33 anos. Ou que tudo o que eu lutei tanto para preservar, o nome, o legado, a ilusão, nunca havia me incluído para começar. Eu estava defendendo um reino que nunca me considerou da realeza. Olhei para a carta de Roberto novamente, depois para o relatório de DNA, depois para a carta antiga que Mariana havia me dado. Cada um era uma lâmina, fatiando a versão de mim mesmo que eu trabalhei tanto para manter unida. Não havia mais espaço para dúvidas. A única questão agora era: o que eu ia fazer naquela festa, na frente da família que sempre me tratou como um fantasma em suas fotografias? Eu ficaria em silêncio ou finalmente me faria ser visto, sabendo muito bem que não haveria como voltar atrás. Qualquer que fosse a escolha que eu fizesse, ela definiria tudo e o que viria a seguir. Voltei para casa na noite anterior à festa. A cozinha ainda parecia como quando eu era criança. Mesmo os armários de madeira, mesmo os azulejos amarelos, mas a mesa de jantar havia ficado mais longa, mais fria. Nós 5 sentamos separados, com 33 anos de silêncio estendidos entre cada cadeira. O jantar começou com as formalidades habituais. Papai perguntou a Guilherme sobre sua recente aquisição em Curitiba, depois se virou para Mariana e perguntou sobre seu evento de caridade. Sua voz era quente, familiar, do jeito que sempre era com eles. Então ele se virou para mim. O sorriso não alcançou seus olhos. Então, a Faria Lima ainda está vendendo sonhos disfarçados de números? Eu sorri de volta, com os lábios cerrados. Essa era sua provocação favorita. Desde que entrei no mercado financeiro, ele chamava isso de soprar bolhas para espertinhos.
costumava doer. Agora, apenas ecoava. Então, algo inesperado aconteceu. Mamãe falou. Lucas acabou de ser nomeado para o Conselho Consultivo Estratégico do Grupo Axial, disse ela com a voz firme. Ele é o membro mais jovem que eles já tiveram. A sala ficou em silêncio por um instante. Eu não levantei o olhar. Eu não precisava. Eu podia sentir os olhos do papai, senti-los calculando, decidindo como contornar isso. Ele pousou os talheres, deu um breve aceno de cabeça e murmurou. Eles deixam qualquer um entrar, hoje em dia, se estiverem tentando cumprir cota de diversidade. E assim, senti-me desaparecer da mesa. Depois do jantar, saí para o jardim. O céu estava manchado de nuvens. Papai estava perto da velha fonte, segurando uma taça de vinho. Aproximei-me dele, sem precisar mais fingir. Você sabia que eu não era seu filho biológico, não é? Ele não vacilou, não piscou, apenas disse. Eu lhe dei meu nome. Isso é mais do que a maioria faria. Então ele acrescentou, lento e deliberado. Se você planeja estragar a festa de amanhã, saiba disto. Você não perderá apenas seu pai, perderá seu nome. Minha garganta queimou. Mesmo assim, fiz a ele a única pergunta que me assombrou por toda a minha aia. Então, o que você estava tentando me ensinar todos esses anos? Seus olhos escureceram. Que há coisas na vida que você não pode mudar, não importa o quanto tente. De volta ao hotel, sentei-me perto da janela e abri o e-mail de Roberto Elias, novamente. Meus dedos pairaram sobre as teclas. Então, lentamente digitei. Não estou pronto para nos encontrarmos ainda, mas obrigado. Pelo menos você nunca me tratou como um erro. Não chorei, mas algo em mim mudou. Um adeus silencioso não a um homem, mas a uma esperança a qual me agarrei por tempo demais. Na manhã seguinte, cheguei à propriedade em um terno preto sob medida. Os convidados inundavam os jardins, risos e champanhe enchiam o ar. Fiquei na borda, despercebido. Algumas pessoas olharam na minha direção. Acenos educados, na melhor das hipóteses. A maioria presumiu que eu era da equipe do evento. O quintal estava decorado em branco e dourado. Faixas penduradas no pergolado, celebrando 65 anos, homenageando o fundador. Parecia que eu estava entrando em um museu construído para a memória de outra pessoa. Vi papai ensaiando no púlpito, ajustando aqui o microfone. Um roteiro de discurso grosso estava ao lado dele. Guilherme e Mariana moviam-se graciosamente pela multidão, apertando mãos, sorrindo. Ninguém me mencionou. Ninguém perguntou onde eu estava. Atrás de uma cortina, perto do palco, eu estava sozinho com 2 papéis no bolso. Os resultados do DNA e a carta, de Roberto Elias. Ambos pesados, ambos afiados. Então, os aplausos começaram. Papai subiu ao palco. Ele falou sobre legado, sobre visão, sobre construir algo que sobreviveria a ele. E então ele pausou, sorriu e disse: Este é meu filho, Guilherme Medeiros, o homem que levará o nome da nossa família adiante. Guilherme subiu. Eles se abraçaram. Câmeras dispararam. Pessoas aplaudiram. E eu fiquei lá. Nem mesmo uma nota de rodapé na história. Minha mão agarrou o envelope no meu bolso. Este era o meu momento. Eu poderia subir, pegar o microfone, dizer tudo. A verdade, finalmente, te dita em voz alta. Dei um passo à frente. Guilherme olhou para mim. Apenas um olhar. Sem raiva, sem medo, apenas um aviso silencioso. Não faça isso. E na minha cabeça, a voz do papai sussurrou novamente. Há coisas na vida que você não pode mudar. Eu recuei. Saí da festa sem ser notado.
Ninguém me chamou. No hotel, arranquei o crachá da minha lapela. Lucas Medeiros. Joguei-o no lixo. Então abri meu notebook e redigi um e-mail para o Dr. Arruda. Não buscarei nenhuma herança. O que eu queria desta família nunca foi deles para dar. Assinei com meu nome verdadeiro pela primeira vez, Lucas Elias. Uma semana havia se passado desde a festa. Eu estava de volta a São Paulo. Não havia raiva, nem lágrimas, apenas um silêncio oco que me seguia por toda parte. As pessoas pensam que falar a verdade deveria parecer uma libertação. Mas às vezes, tudo o que ela deixa para trás são pedaços quebrados que ninguém quer recolher. Então o telefone tocou. Era minha mãe. Ela não pediu desculpas. Não defendeu a si mesma ou ao meu pai. Ela apenas disse: Lucas, você pode vir para casa? Não para falar com seu pai, apenas comigo. Eu concordei, mas não pisei na casa principal. Nós nos encontramos na antiga padaria, na esquina da Athen, com a Maple, onde ela costumava me levar depois de cada prova da escola. Ela parecia mais velha, não no sentido de rugas, mas na maneira como carregava o silêncio. Ela me disse que no dia em que descobriu que estava grávida de mim, ela ficou perto do lago por quase 2 horas. Não porque ela quisesse pular, mas porque ela não sabia se eu merecia nascer nisso. E pela primeira vez na minha vida, ela chorou. Não como minha mãe, não como esposa de alguém, mas como uma mulher que uma vez fez uma escolha que lhe custou tudo. Naquela noite, voltei ao meu apartamento. Havia uma carta esperando de Roberto Elias, escrita à mão. Sem linguagem floreada, sem exigências, apenas uma linha que ficou comigo. Lucas, você não precisa perdoar ninguém, mas não deixe que eles te ensinem a carregar a dor. Dobrei a carta e sentei em silêncio. Não sabia dizer se me sentia mais leve ou apenas desfeito. Ele não estava tentando me salvar. Ele estava me dando permissão para parar de fingir que eu não sangrava. Alguns dias depois, visitei o túmulo do meu avô. Não esperava ver ninguém lá, mas Guilherme e Mariana estavam perto da lápide. Mariana parecia inquieta. Ela se aproximou de mim, com os olhos baixos. Me desculpe por guardar aquela carta. Eu estava com medo. Pensei que se você soubesse, iria embora para sempre. Guilherme não disse nada. Ele simplesmente enfiou a mão no bolso do casaco e me entregou uma chave. Sem palavras. Apenas o peso dela em minha mão. Era de um dos depósitos particulares do nosso pai. Lá dentro, encontrei caixas de arquivos antigos, principalmente de negócios, mas no canto, um envelope marcado como pessoal. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a mim, nenhuma jamais enviada. Uma, pela metade, dizia: se eu morrer, antes que possa consertar o que fiz, espero que Lucas entenda. Eu fui mais um covarde do que um pai ruim. Sentei-me no chão por horas, o envelope no meu colo. Nenhum pedido de desculpas poderia mudar o que foi perdido, mas a covardia, à sua própria maneira, é uma confissão. Significa que ele sabia. Ele apenas não foi corajoso o suficiente para enfrentar isso. Era uma manhã fresca quando decidi dirigir até Minas Gerais. As folhas estavam começando a quedar ou a mudar e o céu tinha que voltar. Aquele tom azul pálido que fazia tudo parecer mais quieto. Eu não estava procurando por um pai. Eu só queria saber que não tinha começado minha vida como a negação de alguém. No bolso do meu casaco havia uma carta que eu escrevi uma vez para Victor. Nunca enviada. Tinha uma linha. Você teve uma escolha. Você não me escolheu. No meio do caminho para Belo Horizonte, parei em um posto de beira de estrada, queimei a carta sob uma árvore e observei-a se enrolar em nada. Eu não precisava mais que ele me escolhesse. Eu já havia escolhido a mim mesmo. Antes de chegar, desviei o caminho e passei pela minha antiga escola.
O lugar ainda cheirava a livros didáticos velhos e linóleo polido. Dona Kélia, minha professora de literatura, estava caminhando em direção à porta da frente quando me viu. Ela sorriu. Você sempre me lembrou mais da sua mãe do que de qualquer outra pessoa. Foi uma coisa tão simples de dizer, mas atingiu algum lugar profundo. Todo ano da minha vida, pensei que não me encaixava. Talvez eu estivesse apenas plantado no solo errado. Eventualmente, parei em frente a uma pequena casa de madeira, aninhada, atrás de fileiras de árvores. Não bati imediatamente, apenas fiquei ali, respirando. Então, a porta se abriu. Roberto Elias era exatamente como eu imaginei. Cabelos grisalhos, olhos gentis e calmo. Você quer café? Ele perguntou. Eu faço forte. Sem abraços, sem explicações estranhas, sem falar de DNA. Sentamos perto da janela. 2 estranhos, 2 homens, observando o mundo passar através do vidro embaçado pelo vapor. Ninguém tentou consertar nada. Alguns dias depois, eu estava de volta a São Paulo. Na minha mesa, havia uma foto renderizada digitalmente. Um menino, eu, sentado no colo da minha mãe, rindo. Um momento que eu nunca tive, agora imaginado em existência. Abri meu gravador de podcast pessoal e apertei gravar. Se você já se perguntou se é digno de amor, deixe-me dizer isto. Você não precisa da permissão de ninguém. Você não precisa de uma linhagem de sangue. Você nem precisa de um nome. Você só precisa acreditar que importa e, então, escrever sua própria história. Eu pausei. Então terminei a gravação. Não mais Lucas Medeiros. Apenas Lucas. É tudo o que tenho por agora. Obrigado por ficar comigo a cada palavra, cada pausa e cada momento de silêncio que carreguei por anos. Se você já sentiu que o amor vinha com condições, ou que seu valor precisava ser provado apenas para ser visto, se você já esteve em uma sala cheia de pessoas e ainda assim se sentiu invisível, ou talvez você não tenha vivido isso, mas entende, você testemunhou isso, ou seu coração simplesmente sabe como essa dor pode ser. Apenas comente sim abaixo. Às vezes, isso é tudo o que é preciso para dizer eu te ouço. Eu passei por isso. Você não está sozinho. E se você sentir vontade de compartilhar sua própria história, por favor, faça. Ou apenas sente-se com a minha. Ambas são mais do que suficientes. Eu estarei aqui e outros também. Porque neste pequeno canto do mundo, talvez nossas histórias, quebradas, silenciosas, inacabadas, finalmente tenham um lugar para pertencer. Até a próxima vez, cuide-se. E não se esqueça, a cura nem sempre parece barulhenta, mas sempre começa com a escuta.